sejam todos bem-vindos ao podcast que a gente está promovendo aqui pela EBDcom. E nós passamos alguns dias aqui no estúdio fazendo a gravação do curso de recuperação judicial e falências, que contempla a capacitação de todos os stakeholders que atuam no processo de insolvência, advogados de recuperando, advogados de credor, magistrados, membros do Ministério Público, serventuários da Justiça de uma maneira geral, além do administrador judicial. É um curso que a gente se dedicou muito e eu agradeço muito ao meu amigo que está aqui comigo, professor Daniel Carno Costa, que conheço de longa data, realizamos já muitos projetos acadêmicos, sou muito grato a você por inúmeros convites que você já me fez, seja para te auxiliar na coordenação, seja na qualidade de professor, seja na qualidade de soldado, para poder te ajudar em inúmeras realizações que você já fez ao longo dos anos. Nós tivemos a oportunidade de modelar um curso semelhante a esse antes da reforma da Lei 14.112, onde capacitamos membros do judiciário, enfim, todos os profissionais. E temos agora, eu fico muito honrado em nome da EBDcom, Daniel, e desde já te agradeço por ter aceito o convite de coordenar esse curso e também de ser um dos principais professores, onde a gente está tratando de uma forma muito detalhada, de uma forma muito bem pensada em todo esse conteúdo proposto nesse curso. Então, a gratidão é eterna por você, da EBDcom, da minha parte, da Luísa, da Emília, de você ter topado dirigir esse projeto, convidar os professores e gravar tudo que você já gravou com uma entrega tão densa, tão rica e tão prática, que eu acho que é o que faz a diferença na vida de todos os profissionais, né? Quando a gente consegue aliar a teoria à prática, entender todos os movimentos de mudança, inclusive, da legislação e, sobretudo, compreender a plenitude com que a gente pode aplicar melhor a lei, sempre à luz das boas práticas, mas para que a gente performe melhor enquanto profissionais e, obviamente, sempre aumentando e proporcionando uma segurança jurídica maior. E o tema que a gente vai bater um papo hoje é sobre a remuneração do administrador judicial. São muitos os custos que o devedor empresário, a sociedade empresária, o empresário e os próprios advogados pensam no momento da propositura da ação, considerando que nós temos o processo de recuperação judicial é um processo caro, né? É um processo que muitas vezes cria um pouco de dificuldade, inclusive de acesso para pequenas empresas. É óbvio que a Lei 14.112 trouxe muitas novidades para poder promover esse acesso um pouco mais amplo para todos que dependem e que necessitam, na verdade, de garantir o seu segmento, né, sendo, obviamente, empresas viáveis. E um dos pontos que a gente tem sempre contato é no aspecto da remuneração do administrador judicial. O artigo 24 da Lei 11.101 de 2005 diz que não pode exceder a 5%, né, o teto seria 5% sobre o volume do passivo dos créditos admitidos na recuperação judicial. Em se tratando de processo de falência, não poderia exceder a 5% do volume do que vai ser realizado ali de ativos. Porém, a gente percebe não, está previsto na lei também, a própria doutrina é muito tranquila, a jurisprudência nesse sentido também, no sentido de que a remuneração tem que ser compatível com as funções que ali serão exercidas. Mas nós já vimos, talvez por falta de conhecimento ou até mesmo por não conseguir ter uma métrica do trabalho que vai ser despendido numa determinada recuperação judicial. Eu acho que a recuperação é o que mais nos chama a atenção, e algumas remunerações que muitas vezes são incompatíveis. Algumas remunerações que muitas vezes estão acima, talvez, do valor de mercado, e outras que às vezes é até um aviltamento, porque acaba estando muito abaixo, né? E acaba não correspondendo, considerando que o administrador judicial ele tem a formação de uma equipe multidisciplinar, pelas boas práticas que foram implementadas ao longo de mais de 15 anos de lei. Nós sabemos que muitos se estruturaram e trabalham às vezes somente com isso, com inúmeros profissionais, com grandes estruturas, com um sítio eletrônico próprio. Há recomendações, inclusive, nesse sentido, pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, é um trabalho denso, é um trabalho de altíssima responsabilidade, mas no que pertine, Daniel, a remuneração, o que nós
como é que a gente pode melhor enxergar esse mercado, seja para quem pretende ser administrador judicial, seja para aqueles que já atuam enquanto administrador judicial, seja também sob a ótica do advogado da recuperanda, no processo de tomada de decisão pelo caminho da recuperação judicial, mas em especial, eu acho que para o magistrado que vai fazer a aplicação da remuneração. Então, diante talvez dessas várias interpretações, o que você entende como talvez mais justo com relação à aplicação, com relação à fixação da remuneração do administrador judicial? Te agradecendo mais uma vez por gentilmente estar aqui com a gente. Imagina, Bruno, eu que agradeço o convite para participar desse podcast. É a minha primeira vez aqui no podcast da IBDcom e muito feliz também de ter sido convidado para desenhar esse projeto, né, que é esse curso da IBDcom e gravar algumas aulas e participar efetivamente como professor desse curso. Eu acho que esse movimento que você faz com a IBDcom é um movimento muito importante, na medida em que a reforma da lei ela é apenas uma parte da reforma do sistema. Reformar a lei significa ter um marco legal adequado, mas a gente precisa fazer a lei acontecer na prática, né? E para fazer a lei acontecer na prática, nós precisamos ter um ambiente institucional compatível com isso. Ou seja, a gente precisa ter um poder judiciário bem estruturado, a gente precisa ter varas especializadas, juízes bem treinados, nós precisamos dar orientações adequadas de atuação do administrador judicial, orientar inclusive os magistrados, precisamos ter advogados bem treinados, o Ministério Público também ciente de quais são as suas funções e para que possa atuar de maneira adequada. Enfim, nós precisamos criar um ambiente adequado para fazer a lei acontecer. Hoje nós temos uma lei boa, né? A Lei 14.112 de 2020 modernizou a Lei 11.101 e trouxe aqui para nós, no Brasil, todas as ferramentas que são ferramentas necessárias, ferramentas úteis, ferramentas eficazes que já existem nos sistemas mais avançados. Então a nossa lei é muito boa. Agora nós temos que fazer a lei acontecer. E para isso, iniciativas como essa da IBDcom são fundamentais. É preciso treinar o pessoal, é preciso dar oportunidade para que essas pessoas consigam atuar de maneira adequada, seja qual for a função que elas vão exercer no processo de recuperação, no processo de falência, nos processos que lidam com o tratamento da crise da empresa. Então, por essa razão, eu cumprimento você e a IBDcom por essa iniciativa e agradeço a confiança em mim, né, depositada para desenhar esse projeto, que é um projeto diferente, né? É um projeto que pretende ser diferente, com um hibridismo que eu não vi ainda em nenhum outro projeto, com aulas ao vivo, com aulas gravadas, com temas conexos ao mundo da insolvência, mas que não são diretamente relacionados à insolvência, mas que de fato ajudam a melhorar a performance dos profissionais dentro desse segmento. Então, fiquei muito feliz de estar aqui em Cuiabá, de gravar as aulas. Nós terminamos agora há pouco de fazer as gravações. Foi uma maratona aí de aulas, mas muito, muito prazeroso, muito, muito bom poder colaborar de alguma forma nesse movimento que eu reputo tão importante. A honra é nossa, viu? Imagina. Porque eu acho que o que a gente mais pode contribuir, Daniel, enquanto inclusive professores aí que somos de longa jornada já, é a entrega no aspecto da formação de melhores profissionais, da atuação desses profissionais. E nós acreditamos muito na educação. Nós acreditamos que a educação é a que verdadeiramente transforma uma sociedade, tanto no seu aspecto evolutivo, quanto no seu aspecto de ser uma boa sociedade. Então, muito obrigado. É isso aí, não, imagina. Prazer é meu. Agora, o tema que nós vamos conversar aqui é importante, Bruno. É muito importante. Você mesmo, já na sua introdução, estabeleceu que o processo de recuperação judicial, ele é, de fato, um processo custoso, né? Ele é um processo que traz como um efeito colateral, vamos dizer assim, esse alto custo. E um dos elementos que compõem esse alto custo do processo de recuperação
é a remuneração do administrador judicial, que vai ser arbitrada pelo magistrado, mas que vai ser paga pela devedora. Então, quando uma empresa em crise, quando um empresário em crise decide ajuizar uma recuperação judicial para reestruturar a sua crise econômico-financeira, evidentemente que ele precisa levar em consideração os custos de um procedimento recuperacional. E dentre esses custos nós temos lá os honorários do administrador judicial. Esse é um momento, Bruno, muito delicado do processo. A ideia da Lei 11.101, desde 2005, foi substituir a figura do antigo síndico pela figura do administrador judicial. E a mudança não foi só de nome, a mudança foi de postura, né? A mudança foi filosófica, inclusive. A ideia era trazer para o processo de recuperação judicial profissionais de mercado, para que nós pudéssemos ter um desempenho compatível com a expectativa que o mercado tinha em relação a essas ferramentas de reestruturação. Então, como é que nós vamos ter profissionais de mercado trabalhando em processos de recuperação judicial como administradores judiciais? Ora, remunerando esses profissionais com os mesmos parâmetros de mercado. É isso que o artigo 24 diz. Ele diz o seguinte, olha, o juiz ele deverá nomear um administrador judicial e fixar os seus honorários, levando em consideração a capacidade da devedora, levando em consideração a complexidade do caso e levando em consideração os parâmetros de mercado para esse tipo de atuação ou atuações semelhantes. Esses são os critérios que devem ser observados no estabelecimento dessa remuneração. Mas a lei estabelece um cap, para usar aí uma expressão de mercado, né? Um cap é um limitador ao estabelecimento dessa remuneração, que é o que você mencionou. Numa recuperação judicial, a remuneração não poderá ser superior a 5% do valor do passivo. Numa falência, não poderá ser superior a 5% do valor dos ativos realizados. Então, o trabalho do magistrado é fixar a remuneração com base nos critérios determinados por lei, né, parâmetros de mercado, complexidade do caso e capacidade da devedora, mas esse valor não poderá ser maior do que 5% do valor do passivo. Bom, o legislador entendeu que estabelecendo esses critérios e esse limitador, isso seria suficiente para auxiliar o magistrado nessa tarefa, que é uma tarefa muito difícil de fixar o valor dessa remuneração. Esse é um momento muito delicado do processo, porque muitas vezes, em razão da complexidade do caso, os valores remuneratórios são valores elevados, porque o trabalho que vai ser desenvolvido é um trabalho de alta responsabilidade, super complexo e muito volumoso. Então você observa nesses grandes processos de recuperação judicial, em que envolvem grupos de empresa, com atuação nacional e muitas vezes transnacional, né? O trabalho da administração judicial é um trabalho hercúleo, de fiscalização, de análise de todos os créditos, de condução deste processo, de realização das assembleias, enfim. É um trabalho custoso e, portanto, a remuneração de mercado seria mesmo uma remuneração elevada. Mas quando o juiz fixa um valor muito elevado para uma pessoa que ele mesmo escolheu para atuar naquele processo, isso pode causar na opinião pública e nas pessoas que observam aquele processo uma sensação estranha. Nossa, mas o juiz escolheu esta pessoa e fixou a remuneração dela em não sei quantos milhões de reais, isso parece uma loteria, isso não parece adequado. Enfim, nós passamos a enfrentar uma série de questionamentos a respeito da fixação desses honorários. E isso em função também de uma má compreensão desses critérios legais pelos próprios magistrados. Infelizmente, passou a ser comum que os magistrados fixassem os valores devidos ao administrador judicial com base em uma porcentagem do passivo, entendendo aquele limitador como se fosse um critério. Então, qual era o raciocínio do magistrado? E eu vi isso em vários lugares.
né? Eu tive a oportunidade de fazer a fiscalização em diversas varas especializadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Corregedoria Nacional, e eu observei isso em vários lugares. O magistrado dizia assim, olha, a lei diz que é até 5% do valor do passivo. Então eu vou fixar 2,5% do valor do passivo. Ou se o caso é muito grande, eu vou fixar 4% do valor do passivo. Ou se o caso é um pouco menor, 1%, 2% do valor do passivo, jogando com esta métrica de 0 a 5 como esse fosse o critério. Como se esse fosse o critério. E esse não é um critério. 5% é um limitador. Até porque quando você aplica 2,5% sobre o valor do passivo, isso pode se traduzir num número astronômico ou num número insuficiente, que não vai remunerar de maneira digna o administrador judicial, porque tudo depende do valor do passivo. E o valor do passivo é um dos aspectos apenas que pode indicar a complexidade do caso, mas não é o único e nem é definitivo, porque você tem casos de recuperação judicial em que a empresa tem um passivo super grande, mas tem poucos credores. Esse passivo está concentrado, as dívidas estão concentradas em mãos de 10, 15 credores. Então, o trabalho da administração judicial, apesar de um passivo elevado, vai ser um trabalho de menor complexidade, de menor volume. Porque é uma única empresa, porque são só 10 credores, é muito mais fácil de você gerenciar. Se você for comparar, por exemplo, com um caso em que o passivo pode até ser menor, mas são milhares de credores. Né? Daniel, você tocou em alguns pontos bem interessantes. Você se remeteu rapidamente ao decreto 7.661 de 45, que trazia a figura do síndico e do comissário, e eu me recordo de falências intermináveis que ainda tramitam sob a égide do decreto 7.661 de 45. Acho até que, se eu não me engano, a terceira vara de São Paulo, de falência e recuperação, foi criada, se eu não me engano, para poder fazer a gestão desses antigos processos falimentares, porque é um número astronômico, inclusive, que tramita lá. Mas isso ocorre a nível Brasil. E eu percebi um salto evolutivo muito grande no que tange a melhor disposição das atribuições do administrador judicial, a um critério mais claro e muito mais eficiente, porque me parecia ser muito inviável antigamente, a época do decreto 7.661, a nomeação entre os maiores credores ali do falido, por exemplo. Mas o que eu mais notei no passado, eu acho que até por falta desses critérios, a lei foi sendo ajustada em vários pontos, a 14.112 ajustou muito nesse aspecto, inclusive de fixar tempo para a realização dos ativos, é que virou, na verdade, em alguns locais, né, eu vou fazer sempre esse destaque, em alguns locais, em alguns processos específicos, principalmente massas falidas que detêm ativos que geram uma remuneração constante em razão de serem ativos destinados à locação, a arrendamento, né, ou alguma coisa nesse sentido, de ser inclusive um cabide de emprego em alguns aspectos, né? Então, me parece que nós demos um salto evolutivo muito importante, considerando o decreto até o momento, com o decreto, com a lei 14.112, que alterou a lei 11.101 de 2005. Então, só fazendo essa ressalva, porque nós que acompanhamos desde a época do decreto, a gente vê claramente essa melhora gigante que foi feita no sistema da insolvência. Um outro ponto que eu vejo como preocupação ainda, porque ainda existem remunerações sendo aplicadas com base no volume do passivo, é a chance que às vezes, talvez por uma falta clara de conhecimento talvez da matéria, ou de melhor aplicação com relação à remuneração, é de talvez dar ensejo, inclusive, para recursos. E aí um processo que é para começar de uma maneira eficiente, ele já começa dando trabalho para todos. E eu vejo isso, e vi mais antes, eu acho que isso vem diminuindo, vem se melhorando, principalmente quando o administrador judicial ia fazer a verificação dos créditos e fazer uma significativa exclusão dos créditos. Passava um tempinho, a recuperanda vinha com uma petição no processo, falando, olha, foi fixado em tantos por cento sobre o volume do passivo.
como o volume do passivo hoje não reflete aquele volume do passivo em razão da exclusão, então eu requeiro aqui a readequação da remuneração do administrador judicial. A gente vê, então, algumas falhas e o quanto pode, amanhã, fazer com que o processo, às vezes, fique um pouco tumultuado. É só uma ponderação para você. Não, são exemplos que você trouxe da inadequação de se utilizar o volume do passivo como um critério para estabelecimento da remuneração. E a lei não diz isso. É impressionante como isso é mal compreendido na lei. A lei não diz que o volume do passivo é um critério para você estabelecer a remuneração. A lei diz que a complexidade do trabalho, os valores de mercado e a capacidade de pagamento da devedora. Esses são os critérios que devem ser levados em consideração. Os 5% do passivo são um limitador. Depois que você fixou um valor de remuneração, você verifica se ele representa mais do que 5% do valor do passivo e vai limitá-lo a 5%. Mas não é critério. Essa utilização equivocada gera muitos problemas, expõe muitas vezes o Poder Judiciário a críticas da sociedade de maneira geral, porque muitas vezes a fixação desse valor em percentual do passivo, acaba gerando um valor muito alto, muito além do que é o valor de mercado, né? Então, como eu ia dizendo, eu verifiquei que isso acontecia com muita frequência e foi por essa razão, Bruno, que o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente, agora, em agosto de 2023, recentemente, a recomendação 141, de 2023, que foi proposta pelo Fonaref, por iniciativa minha, inclusive, criando ali, ou sugerindo aos magistrados, melhor dizendo, um procedimento que eles devem seguir para fazer o estabelecimento dessa remuneração observando os parâmetros legais. Um procedimento que vai dar mais objetividade e mais transparência a essa fixação. Vai ajudar o magistrado a chegar ao valor devido de maneira mais adequada, sem correr o risco de escorregar aí nessas armadilhas que a interpretação não tão acurada do texto da lei pode causar. Então veja, isso é muito importante e esse podcast sobre essa matéria é muito importante também porque ajuda a divulgar, né, essa recomendação a todos os magistrados, e não só os magistrados, né? É importante que todos conheçam, até para cobrar dos magistrados, até para aferir se aquela remuneração estaria mesmo de acordo com os critérios que devem ser utilizados na fixação dessa remuneração. Então essa recomendação vocês encontram na internet, basta você colocar lá no Google recomendação 141 CNJ administrador judicial que você vai com certeza logo encontrá-la e você vai ver ali que ela diz o seguinte: o juiz, ao nomear um administrador judicial, antes de fixar o valor dos seus honorários, deve intimar esse administrador para que ele apresente um orçamento. O administrador é que vai dizer o quanto ele pretende ganhar naquele processo. E não é para ele dizer eu quero 2%, eu quero 5%, eu quero 4%. Não. É para ele dizer o quanto ele quer ganhar em dinheiro em razão do trabalho que vai ser feito. Quando você vai contratar um serviço lá para tua casa, Bruno, né, vou fazer um serviço de reforma do jardim, vou fazer uma reforma do telhado, qualquer outro serviço que você vai fazer, você pede um orçamento. E essa pessoa não te diz no orçamento eu quero X. Ele diz por que ele quer aquele valor. Ele vai dizer, olha, eu vou aqui precisar do auxílio de mais 5 pessoas, esse trabalho vai demorar 6 meses, esse trabalho é um trabalho complexo por causa disso, disso, disso e daquilo ali. Então, por conta de tudo isso, eu vou pedir esse valor de remuneração. E com base no que ele pede, você vai ter uma ideia do porquê ele quer aquele valor. E você vai ter uma ideia se aquilo é caro ou não, se está caro ou não. Então, retomando aqui, intima o administrador vai dizer quanto ele quer, mas num orçamento detalhado, dizendo qual é a expectativa de trabalho, de tempo, de equipe que ele vai ter. De posse desse orçamento, o juiz ele deve dar a oportunidade para que credores, devedora e Ministério Público se manifestem sobre aquilo.
Porque os credores vão poder trazer ao juiz as informações relacionadas ao valor de mercado. Aquilo que foi pedido está compatível com os valores praticados no mercado? A devedora vai trazer para o juízo informações importantes sobre a sua capacidade de pagamento. E aí veja que eu tenho os 3 requisitos cobertos nesse procedimento: capacidade da devedora, complexidade do caso e valores de mercado. O AJ vai dizer qual é a complexidade do caso, qual é o custo que ele vai ter, qual é a equipe que ele vai envolver, a expectativa de tempo. O mercado, através dos credores, vai trazer informações para que o juiz saiba se aquilo que está sendo requerido está ou não compatível com o valor de mercado, e a devedora vai falar da sua capacidade. E o Ministério Público, como um fiscalizador, vai poder confirmar todas essas informações e trazer também informações relevantes para o juiz. Aí sim, o juiz tem condições de fixar o valor da administração judicial, fundamentando nos requisitos legais e não simplesmente estabelecendo um valor percentual sobre o passivo. Você mesmo disse, e se o passivo mudar depois, né? E isso acontece para mais ou para menos, muda a remuneração? Então você tem que fixar uma remuneração com base nesses critérios. O percentual é apenas um limitador. Esse procedimento recomendado pelo CNJ garante que o juiz vai fazer essa fixação de maneira mais adequada e de maneira mais transparente. Depois que essa recomendação foi publicada, eu ouvi algumas críticas, né, de administradores judiciais. Poxa, mas a intenção é que a gente ganhe menos. Não, a intenção não é que o administrador ganhe menos, nem mais. Na verdade, né? aumenta a transparência. Aumenta a transparência. O valor tem que ser o valor de mercado. E se o caso for complexo e comportar uma remuneração alta, vai ter que ser uma remuneração alta, porque nós queremos que aquelas pessoas que atuam no mercado atuem também na administração judicial, recebendo uma remuneração equivalente. Essa é a ideia. Daniel, e aproveitando aqui, eu me recordo que você já está em Brasília, indo, acho que quase completando 6 anos, né? Desde que você foi para o CNJ e hoje está no CNMP. Mas eu me recordo que eu já assisti algumas aulas suas no passado, onde você estabelecia uma regra, eu não lembro se era na falência ou na recuperação, ou nos 2 procedimentos, onde você revisitava essa remuneração a cada determinado tempo para poder verificar se aquele valor estava compatível, se de repente ele tinha que ser ajustado para mais ou para menos, se o trabalho vinha sendo desempenhado a contento, né? Até porque o administrador judicial, como longa-manos do Estado juiz, precisa, obviamente, o magistrado estar perto e acompanhando e monitorando essa situação como um todo. E eu faço esse ponto aqui, porque eu me recordo, eu só não lembro como é que você fixava, e se está em conformidade com essa recomendação 141 do CNJ, se isso vinha já das suas inúmeras práticas, né, inúmeros processos. Mas um outro ponto, você tocou num assunto interessante, que você falou, poxa, você vai fazer uma reforma de um jardim, reforma de um telhado, de uma casa, obviamente você vai pedir um orçamento. E eu confesso para você que o processo de recuperação judicial, assim como é uma reforma, ele sempre tem algumas surpresas. Né? Você vai abrir uma parede na tua casa que você vai tratar a sua pintura e de repente você tem uma fissura, um problema estrutural que você vai ter um custo maior. Né? Então, me parece que a gente não está diante de um cenário fixo, né? Um cenário que é aquela remuneração e ponto. Ela talvez tenha que amanhã ser revisitada, porque pode acontecer do administrador judicial, talvez tenha que falar para o juiz, magistrado, eu estou aqui diante de um cenário que o meu trabalho aumentou, aquele orçamento que eu previ. Exatamente, mas você só vai saber se o trabalho aumentou se ele estimou qual seria o trabalho lá no início. Porque se ele não estimou, eu vou dizer a ele, olha, azar o seu. Né? Como é que eu vou saber se aumentou ou não? Eu não sabia qual era a sua expectativa quando você fez o pedido. Então é justamente isso ajuda o administrador, inclusive. Porque se ele fez um orçamento para fazer só a pintura da parede e ao quebrar a parede viu que tinha vazamentos que precisavam ser consertados, ele vai dizer, olha, tem que fazer também o vazamento. E para isso eu vou cobrar tanto. Né? Se ele cobrou 2% do valor da sua casa,
você não sabe o que está incluído dentro disso. É 2% do valor da sua casa, que pode ser muito ou pode ser pouco, porque se tiver uma fissura, ele tiver que fazer a amarração da casa inteira e fazer uma modificação de estrutura, né, ele vai tomar prejuízo. Então, a ideia de apresentar um orçamento detalhado com a expectativa do trabalho que vai ser feito, dizendo detalhadamente o que está incluído dentro daqueles valores, ela ajuda o juiz não só a fixar um valor justo e adequado e de mercado para aquilo que está sendo proposto, como também ajuda o administrador judicial a pleitear, eventualmente, uma complementação. E a própria recomendação trata disso. A recomendação trata da possibilidade de se rever o valor da remuneração diante de fatores extraordinários que não estavam previstos naquele orçamento inicial. Então, o teu exemplo reforça a ideia de que isso deve ser feito. Em relação à sua primeira observação, tua memória está boa mesmo. Porque este procedimento que o CNJ hoje recomenda é exatamente o procedimento que eu adotava na primeira vara de falências e recuperações judiciais. É o procedimento, na verdade eles pegaram ali a minha decisão e adaptaram para transformá-la numa recomendação. É exatamente o que eu fazia com sucesso. Né? É uma boa prática já testada e comprovada de fixação desses honorários de maneira mais objetiva, de maneira mais transparente. Então a tua memória está boa. E com relação ao ponto que você tocou, né, você precisa criar estímulos para que o processo de insolvência seja mais eficiente. Né? Se você fixa uma remuneração mensal para o administrador judicial numa falência onde existem vários bens arrendados, alugados, você cria, na verdade, um incentivo para que esse processo não acabe nunca. Porque acabar esse processo representa para o administrador judicial o desemprego. Né? E ele não vai querer acabar com aquele processo, isso vai gerar uma ineficiência muito grande no processo de insolvência, que na verdade deveria acabar logo. Aqueles ativos têm que ser realizados de maneira rápida, os credores têm que ser pagos e o processo tem que ser encerrado. Do contrário, você cria ali todo um ecossistema que vai se retroalimentar durante o tempo. E aí ali ninguém quer que o processo acabe. Os advogados contratados pelo AJ não querem, o AJ não quer, os peritos não querem, ninguém quer. Fica todo mundo ali confortável naquela floresta de eucalipto, né? Vai formando todo um ecossistema próprio. Como é que você cria esses estímulos? Fazendo a fixação inteligente da remuneração, que é como eu fazia e você se lembrou bem. Eu fixava a remuneração, no caso da falência, por um período de 6 meses. Então, olha, a falência foi decretada, na falência a sua remuneração não pode superar 5% do valor dos ativos realizados. Nós iniciamos essa falência com um valor de ativos, então eu vou fixar um valor mensal de remuneração por 6 meses, cujo total não exceda aqueles 5%. E depois de 6 meses, nós vamos reavaliar este valor com base na sua performance. Se você arrecadou, avaliou e vendeu muitos ativos nesses primeiros 6 meses, nós poderemos aumentar a sua remuneração sem que ela exceda os 5% do valor dos ativos realizados, porque você realizou muitos ativos. E na medida em que você realiza mais ativos, nós podemos aumentar mais a sua remuneração, fazendo esta reavaliação a cada 6 meses. Só que pode acontecer o contrário também. Se daqui a 6 meses você não realizou nada, eu vou diminuir a sua remuneração, porque ela não poderá exceder 5%. Daqui a 6 meses você não realizou nada, eu vou substituí-lo por outro, porque eu estou fazendo essa reavaliação e estou observando que o trabalho não está sendo feito de maneira adequada. Então, essa é também uma das recomendações lá da recomendação 141 de 2023. É uma técnica de arbitramento de honorários mensais em processos de falência que estimula com que o AJ venda esses ativos, cumpra as suas funções de maneira adequada e caminhe muito mais rapidamente para o encerramento do processo, fazendo com que ele tenha uma remuneração adequada. De novo, a ideia não é limitar ou prejudicar a remuneração do AJ. Ao contrário, nós queremos que os AJs trabalhem em processos de recuperação como se fossem mesmo agentes de mercado,
recebendo valores compatíveis com aqueles que são pagos pela iniciativa privada, que são bons valores, né? Mas é preciso que os juízes, principalmente, compreendam bem essa regulação legal, que, confesso, e nós perdemos aí a oportunidade de fazer algum ajuste na lei durante essa reforma, porque eu confesso que o tempo mostrou que talvez essa dicção legal, essa redação do artigo 24 não seja melhor, né? Porque na medida em que ela foi sendo interpretada de maneira equivocada. Essa recomendação tenta corrigir isso, compartilhando com todos os juízes do Brasil as boas práticas implementadas pela primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo e já testadas, né? Que deram certo. Então essa é a ideia dessa recomendação. Perfeito, acho que nós conseguimos ir direto ao ponto, inclusive com temas até palpitantes, polêmicos, que geralmente não fazem parte de debates, né, de inúmeras outras situações, porque, enfim, falar de perpetuação, de processos falimentares, em razão de muitas coisas, são desafios, mas que o ambiente acadêmico nos proporciona, e acredito que todos estamos unidos em prol de um único propósito: garantir a transparência plena do processo recuperacional, do processo falimentar, para garantir também, obviamente, a segurança jurídica e, enfim, a eficiência da lei como um todo. Daniel, eu te agradeço mais uma vez, em nome da Escola Brasileira de Direito Comercial, por mais essa parceria acadêmica, por ter aceito esse nosso convite, por coordenar, por estruturar o nosso curso, por ser um dos nossos principais professores. Então, a nossa eterna gratidão aos alunos do nosso curso. Nós estamos com toda a certeza, com a maior autoridade de falência e recuperação judicial no país e, sem sombra de dúvidas, uma das grandes referências a nível de mundo, porque o Daniel capacita magistrados de outros países, leciona em inúmeras instituições fora do Brasil, e é um privilégio. Tenho certeza que não só para a IBDCOM, mas para todos nós que estamos participando desse curso, em tê-lo conosco, assim como outros grandes expoentes também da insolvência brasileira que estão conosco nesse curso. Então, muito obrigado mais uma vez, e agradeço a todos vocês que estão participando do nosso curso pela confiança depositada e por essa parceria. Tenho certeza que será muito próspera essa parceria nossa. Um abraço para todos vocês. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, Bruno.